Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Christian e hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de ângulos. Então, nada melhor do que começar com a nossa definição. Então pessoal, chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem de uma mesma origem. Então, como vocês podem verificar aqui na nossa imagem, certo? A gente vai ter as duas semirretas OA e OB, certo? Que são os lados do ângulo. Nós vamos ter aqui o nosso ângulo, que nós podemos usar a notação, o ângulo AOB com o circunflexo no O, certo? Para dizer onde está localizado o nosso ângulo e onde essas duas semirretas se encontram, a semirreta OA e OB, nós temos o ponto O, que é o nosso vértice, que é onde as duas semirretas se encontram, certo? Então, a classificação de ângulos, a gente vai ter 4 classificações, certo? A gente vai ter ângulo agudo, reto, obtuso e o ângulo raso. Então, o ângulo agudo é aquele ângulo que ele vai ser maior que zero e menor que 90 graus. Como vocês podem ver aqui na figura, a gente tem um ângulo de 40 graus e esse é um tipo de ângulo agudo. E o ângulo reto é um ângulo com medida igual a 90 graus. Como vocês podem ver na figura, a gente vai ter uma reta perpendicular aqui, tá? Mostrando o ângulo reto de 90 graus. Já o ângulo obtuso, ele é o ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180. Então ele vai estar entre 90 graus e 180 graus. Como vocês podem ver na figura, um ângulo de 145 graus é o exemplo de ângulo obtuso. Já o ângulo raso é um ângulo com medida igual a zero ou 180, tá? Vocês vão ter apenas o ângulo aberto, duas semirretas abertas. Então, os ângulos congruentes, tá? Então, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, a gente utiliza deste símbolo, certo? Para relacioná-los. A gente pode ver aqui na figura, por exemplo, o ângulo AOB, certo? E o ângulo FOE, que eles são congruentes, certo? Então, a gente utiliza a palavra congruentes para dizer que esses ângulos, eles são iguais. Ângulos consecutivos. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos. No exemplo da figura, nós temos aqui os ângulos AOB, certo? E o ângulo COB. Eles têm o mesmo vértice, que é o ponto O, certo? E os ângulos AOB e COB, eles têm um lado em comum, que é a semirreta OB, nesse caso aqui, certo? Então, a gente tem o ângulo AOB, que é todo esse ângulo aqui, e o ângulo COB, que é apenas esse ângulo menor, certo? Então, a característica dele é que ele possui o mesmo vértice, que é o ponto O, certo? E eles têm um lado em comum, que é a semirreta OB. Já os ângulos adjacentes, certo? É um tipo de ângulo consecutivo. A diferença é que ele não vai possuir nenhum ângulo interno comum ao outro ângulo, certo? Então, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados de ângulos adjacentes. A gente vai ter o ângulo EAF e o ângulo FAG. Vocês podem notar aqui que cada um ele possui um espaço de ângulo e nenhum está contido no outro, certo? Os ângulos complementares. Então, quando a soma das medidas de dois ângulos ela é igual a 90 graus, então nós dizemos que esses ângulos eles são complementares, certo? Então, ó, a figura a gente vai ter aqui dois ângulos e vejam que nesse quadradinho aqui, ele me indica que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, quando eu somo o ângulo alfa com o ângulo beta, certo? Eu vou ter um ângulo com medida igual a 90 graus, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Então, sabendo que os ângulos alfa mede 72 graus e beta, e eles são complementares. Então, pede para determinar o ângulo beta. Então, ó, a nossa resposta
eu sei que o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus. Então, já que o ângulo alfa mede 72 graus, então eu faço a substituição aqui, certo? Aplicando o inverso aditivo, vou passar os 72 graus para o outro lado. Como ele está positivo, ele vem negativo, a gente faz aqui a subtração, então eu tenho beta igual a 18 graus, certo? Então, vocês podem notar que alfa, que é 72 graus, mais beta, que é 18 graus, ele vai dar aqui um ângulo reto, que é 90 graus, certo? O outro exemplo pede para a gente determinar o valor de x. Eu tenho aqui uma figura, certo? Com dois ângulos, o ângulo x e um ângulo de 60 graus. Eu posso notar aqui que eu tenho um ângulo reto, então já sei que ele é um ângulo complementar. Então eu vou somar x mais 60 graus e vou igualar a 90 graus. Dessa forma, eu vou ter o quê? X igual a 90 graus. Pelo inverso aditivo, o 60 graus vai para o outro lado. Como ele está positivo, fica negativo. 90 graus menos 60 graus, eu vou ter x igual a 30 graus, tá? Então vocês podem notar que se x é 30 graus mais 60 graus, então a gente vai ter aqui, ó, o ângulo reto de 90 graus. Os ângulos suplementares. Então, quando a soma das medidas de dois ângulos ela é igual a 180 graus, então dizemos que esses ângulos são suplementares. Então, ó, a gente tem a figura aqui, eu tenho um ângulo raso, certo? Que é de 180 graus, e eu tenho um ângulo alfa e o ângulo beta. Então, a soma desses dois ângulos, alfa mais beta, vai ser igual a 180 graus. No exemplo, determine o valor de x. Eu tenho um ângulo raso, como vocês podem ver, e eu tenho um ângulo de 130 graus e um ângulo que mede x. Então, como ele pede para a gente determinar x, e eu sei que a soma desses dois ângulos aqui é igual a 180 graus, então é só eu montar a minha equaçãozinha aqui. Então, x mais 130 graus vai ser igual a 180. Dessa forma, pelo inverso aditivo, o 130 graus que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, eu vou ter x igual a 180 menos 130 graus. Então, ó, x igual a 50 graus. Então, se vocês notarem aqui, a gente tem, ó, 130 graus mais x que mede 50 graus, certo? A gente vai ter aqui 180 graus, que é o nosso ângulo raso. Outro exemplo, determine o valor de x. O mesmo processo, pessoal, ó. Eu tenho aqui 100 graus de um lado e x do outro. Como eu posso perceber, eu tenho um ângulo raso. Então, pessoal, ó, a gente monta a nossa equação, x mais 100 graus igual a 180. Pelo inverso aditivo, os 100 graus vai para o outro lado, como está positivo, ele vai negativo. Então, x fica igual a 180 graus menos 100, a gente vai ter aqui o valor de x igual a 80 graus, tá? Se vocês fizerem a substituição aqui, x vai ser 80 graus, mais 100 que vai estar lá, a gente consegue formar aqui o ângulo de 180 graus, certo? Então, a gente deixa aqui para vocês, o link estará aqui na descrição desse vídeo, e aí vocês podem estar entrando lá e colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam na nossa aula de hoje. Mais um exemplozinho. Então, quando nós temos dois ângulos que a sua soma é igual a 90 graus, qual o nome que damos a esses ângulos? Então, ó, vou deixar o link aqui para vocês, vocês vão entrar lá e responder a nossa atividade, certo? Mais um exemplo, a gente tem aqui, ó, qual o suplemento de 160 graus, certo? Então, tá lá na nossa atividadezinha também, vocês vão estar respondendo a atividade de ângulos complementares e de ângulos suplementares, certo? Obrigado mais uma vez por assistir a nossa aula, bons estudos e até a próxima!